O segundo canto do servo sofredor de Isaías nos diz hoje uma palavra muito importante para nós e que nos coloca aonde nós devemos estar, no coração de Jesus. Hoje Isaías nos diz pela boca do profeta a seguinte palavra: não bastas apenas ser meu discípulo, é preciso ser luz das nações. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra, eu não sei vocês, mas quando eu a ouço, eu sinto dentro de mim uma vontade de servir a Deus, que me diz que não basta eu apenas ser católico, não basta eu apenas ser padre, não basta eu apenas ser batizado, não basta eu apenas fazer as minhas obrigações como cristão, eu preciso ser luz do mundo. Todos nós, não basta apenas ser batizado, é preciso iluminar esse mundo. E muitos de nós não ilumina porque nós não temos a luz dentro de nós mesmos. Eu só posso dar a outro aquilo que eu tenho para mim. Eu só posso oferecer para o outro o que de melhor eu tenho. Se alguém chega perto de você e te oferece o mal, você pensa e diz: que cachorro, que sem vergonha. Mas às vezes é a única coisa que ele tem para te dar. Nós deveríamos ter pena dessas pessoas que não sabem viver, não sabem dar aquilo que possuem de mais precioso. Eu não quero ser apenas discípulo de Jesus, isso é fácil, da boca para fora, eu digo, eu sou, eu digo, eu faço. Mas eu preciso com a minha vida iluminar todas as pessoas para que a escuridão não seja mais forte do que a luz de Jesus que vem a esse mundo iluminar todo ser humano. Aqui me recordo daquilo que São Paulo nos diz: desperta tu que dormes, e a luz do Senhor te encherá de esplendor. Nós estamos dormindo na nossa fé. E precisamos acordar, precisamos deixar com que Jesus possa iluminar os outros com a nossa vida. Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser caridoso? Por que eu tenho que anunciar a esperança? Por que eu não posso ser desesperançado? Porque talvez a única palavra de Deus que o seu irmão terá contato durante a vida inteira será contigo. São Francisco dizia: eu preciso ser o melhor cristão, porque muitos só conhecerão Jesus a partir de mim. Então eu preciso iluminar, eu preciso ser luz. E isto está para nós hoje, nessas duas figuras que nos aparecem no Evangelho. A figura de Judas e a figura de Pedro. Ontem nós refletíamos sobre a figura de Maria, irmã de Lázaro, que derrama todo o seu perfume diante dos pés de Jesus. Hoje nós vemos dois discípulos que traem Jesus. Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Judas, que traz Jesus por 30 moedas de prata. Qual dos dois é melhor? Todos os dois são humanos. Todos os dois deixaram com que a fraqueza humana pudessem ser mais forte do que a luz de Cristo. Vejam, todos comungaram na primeira missa que Jesus celebrou. Mas somente Pedro percebeu a transformação que a Eucaristia causa em nós. Judas trai por 30 moedas de prata. Qual que é o final dele? A morte. Ele não consegue suportar aquele peso e diz para si mesmo: a mim, eu mereço a morte, eu mereço ser banido da presença de Deus. Qual que é o único defeito de Judas?
Qual que é a diferença dele com a nossa? Nenhuma. Nós somos Judas. Porque muitas vezes nós não confiamos que Deus é capaz de nos perdoar. Se Judas tivesse encontrado Jesus, se Judas tivesse olhado para Jesus, talvez ele não teria essa oportunidade de tirar a sua vida. Mas quando ele traiu, a sua vista se escureceu. A luz que havia dentro dele foi tomada pelas trevas. Pedro sofreu a mesma coisa, mas ele olhou para Jesus, ele sentiu que mesmo traindo, Jesus o amava. Jesus não amava Pedro por aquilo que Pedro fazia, Jesus amava Pedro por aquilo que Pedro era. E existe uma imagem bonita, se vocês quiserem pesquisar na internet, um quadro famoso que diz assim: o encontro de Pedro com a Virgem Maria. Depois de trair Jesus, Pedro sai correndo atrás de Nossa Senhora. É claro que isso não está no Evangelho, não é? Mas a gente, pela nossa meditação, a gente pode imaginar isso. Pedro sai ao encontro da Virgem Maria e ela, no sentido de acolhê-lo, toca em Pedro e Pedro diz: mãe, eu não sou digno. E ela com certeza disse palavras para ele maravilhosas, que o fizeram olhar de longe, que o fez sentir amargura, mas não deixou com que apagasse em seu coração a luz. Por isso que o canto do servo de Javé nos diz: não basta ser meus discípulos, é preciso ser luz. Vejam, Pedro, ao ouvir a voz de Maria, ao olhar para Cristo, ele sentiu que Cristo o amava, mesmo sendo traído, negado 3 vezes. Muita gente pergunta: padre, por que celebrar a Semana Santa todo ano? Ontem mesmo alguém me perguntou: para que aquele sermão depois da missa? Não é? As pessoas ficam preocupadas muito com o tempo. A Semana Santa, gente, é um retiro que nós fazemos. É uma oportunidade que nós temos de não só entrar em contato com Cristo, não só participar da vida dele, mas permitir que ele ilumine o nosso coração e nos faça enxergar aquilo que a gente não vê no nosso dia a dia. Por que acompanhar esses passos de Jesus? Porque nós não teremos a oportunidade de saber que mesmo que você traia Cristo, mesmo que você entregue Jesus à mão dos inimigos, Ele ainda te ama e te quer perto dEle. Deus não é o nosso inimigo, Deus não é o nosso castigador, mas Ele é aquele que nos ama, aquele que está pronto a nos reerguer. Para Deus não interessa a morte do pecador. Ele mesmo nos diz em Ezequiel: não quero a morte do pecador, quero que ele se converta e viva. Olha que palavra que nos coloca diante de Cristo e nos faz ver que Ele nos ama e Ele quer que nós tenhamos vida, mas tenhamos vida em abundância. Não uma vida qualquer, não uma vida superficial, mas uma vida encarnada. Uma vida que me faz estar presente nesse mundo, me faz colocar os pés firmes nessa terra, mas que me faz também olhar para o alto. Judas olhou só para o seu umbigo e se mata. Pedro olha nos olhos de Jesus. Sexta-feira nós vamos ter um vídeo que nós vamos passar para vocês, que essas cenas, elas ficam muito fortes. O olhar de Jesus, a troca de olhares de Jesus com Pedro, Judas que começa até coçar o seu nariz na parede, incomodado, porque sabia que havia entregado sangue inocente, mas não deu para voltar atrás na sua atitude, mas dava para voltar atrás no seu comportamento com Cristo.
se ele tivesse se encontrado com Jesus, se ele tivesse, de fato, tido em Jesus não só um amigo, mas uma luz para o seu coração, Judas não teria feito isso. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos deixar com que o espírito ruim que estava em Judas transforme o nosso coração. Apague em nós essa luz da fé, da esperança. Muitos dizem, para que acreditar em Jesus? Você não ganha nada com isso. É verdade, eu não ganho nada com isso. Nós não ganhamos nada por servir Jesus, mas nós deixamos de participar do tudo que é Cristo na nossa vida. Eu não ganho nada, mas eu deixo de ganhar tudo. Que hoje essa palavra do Evangelho coloque-nos diante de Cristo. Quem que eu sou? Eu sou Judas, que não consigo me perdoar dos meus pecados, não consigo me libertar das minhas amarras. Ou eu sou Pedro, que mesmo tendo consciência do meu erro, eu consigo chegar perto de Jesus e dizer, Senhor, eu errei contra ti, eu não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Lembra do evangelho do pai misericordioso, do filho pródigo? Eu não mereço, Jesus, ser tratado como seu amigo. E o que Jesus faz depois da ressurreição? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. De novo Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, filho de Simão, tu me amas mais do que os outros? Pedro fica triste, porque Jesus quis mostrar para ele o seguinte, olha, você me traiu 3 vezes, e você me disse 3 vezes que me amava, eu confio na sua palavra agora, não na de antes. Olha como Deus, Ele nos ilumina, irmãos. Como Deus tira de nós tudo aquilo que nos puxa para trás e nos empurra para frente. O cristão, ele não pode olhar para aquilo que fica para trás. São Paulo nos disse isso na leitura do 4º domingo da quaresma. Se recordam? Me desvencilhando das coisas do passado, me jogo para frente para alcançar Jesus, aquele que me alcançou primeiro. Que hoje eu e você tenhamos essa coragem de olhar nos olhos de Jesus e dizer, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas se dissestes uma palavra, se o Senhor me dirigir uma palavra, eu sei que eu serei salvo. Ninguém de nós aqui é sem pecado, ninguém, nem Carlo Acutis, mas todos nós aqui podemos nos comportar como Pedro, olhar para frente, anunciar a Jesus o nosso amor, mas de maneira verdadeira. Depois que Pedro se encontrou com Jesus, nesse diálogo de amor, Pedro traiu mais alguma vez Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando Pedro estava em Roma, e o negócio começou a entornar, o caldo começou a esquentar, Pedro fugiu de Roma com medo da cruz. E se encontra com Jesus no caminho. E Pedro diz a Jesus, aonde vai, Senhor? Jesus responde para ele, Pedro, eu estou indo morrer de novo em Roma, porque você está fugindo. Aí Pedro diz, Senhor, não, eu vou voltar atrás. Irmãos e irmãs, não importa a experiência de Deus que nós tenhamos, a fraqueza humana sempre vai dar vistas a nós. Pedro traiu Jesus, foi perdoado, mas Pedro trai de novo. Nós traímos Jesus inúmeras vezes, mas se nós nos arrependermos e voltarmos o nosso coração para Deus,
Ele nos perdoa, porque Ele é nosso Pai. Voltai o coração para o Senhor. Vocês se recordam dessa palavra? Que dia que nós ouvimos isso? Hein? Lembram? Quando nós ouvíamos a leitura de Joel, lá na primeira leitura da quarta-feira de cinzas, voltai o vosso coração para o Senhor, rasgai o coração e não as vestes. Olha onde é que nós chegamos. Nós chegamos ao dia em que, acompanhando a Virgem Maria, que sai à procura do seu filho, com a cruz às costas, nós conseguimos experimentar esse amor e essa graça de Deus. Que Ele nos ajude, irmãos e irmãs, a nunca nos esquecer que o nosso pecado pode ser grande, mas a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que as nossas falhas. No instante de silêncio, rezemos e peçamos a Deus: Senhor, convença o meu coração de tua misericórdia. Convença o meu coração do teu amor. Que eu não duvide, Deus, que tu és a minha força, o meu refúgio e a minha fortaleza.